dessa pandemia Covid-19, a gente vai fazer algumas aulas gravadas. Como eu falei no grupo do WhatsApp, por algumas questões técnicas, a gente não está fazendo essa aula ao vivo, né? Eu vou tentar resolver isso para a gente fazer um encontro ao vivo, tá? Enquanto isso, eu vou colocando aulas gravadas aqui para vocês. Eu não vou fazer uma aula gravada muito longa, porque eu sei que assistir aula gravada, às vezes a gente acaba não tendo muita atenção, porque vem outras coisas que acabam tendo a nossa atenção, né? Principalmente nesse período aí que está todo mundo em casa, e aí vai todo mundo ficando rapidamente meio que já entediado de ficar em casa, apesar de ser necessário nesse momento que a gente está vivendo. Então eu vou tentar fazer aulas com uma duração menor. Vou focar agora na gravação da gente matar a ecologia de populações, e depois eu vou fazendo os vídeos da parte de desequilíbrios ambientais para a gente fechar a ecologia, aí até a gente fazer o nosso encontrozinho ao vivo quando eu resolver a parte técnica que eu falei no grupo ontem à noite, tá? Bom, a gente chegou a começar a aula passada da ecologia de populações, mas eu vou retomar desde o início, até para ficar fácil para todo mundo, inclusive para aquelas pessoas que faltaram por algum motivo, ou para quem está chegando. Bom, ecologia de populações, como vocês já devem ter percebido ao longo do processo do nosso estudo, é a parte da ecologia que vai estudar as populações. E a gente tem que ter em mente que as populações, de forma geral, na natureza, elas tendem a se manter em equilíbrio. Só que é claro que qualquer alteração que aconteça em uma determinada população pode levar ao desequilíbrio de outras populações que coexistam com aquela. Claro que no mesmo local, no mesmo habitat e no mesmo intervalo de tempo, né? Por daí a importância de coexistência. E o que é que a gente entende por população? População nada mais é do que um conjunto de organismos de uma mesma espécie e que vive em um determinado local, ou seja, no mesmo local, no mesmo habitat, tá? E quando a gente fala isso, você tem que entender que a ideia de espécie que a gente está utilizando nesse conceito de população é o conceito biológico de espécie, que são organismos que podem reproduzir entre si, gerando uma descendência fértil. Então, quando a gente fala em população, de forma geral, nesse contexto que a gente está utilizando, você já sabe que os organismos de uma população, eles vão ser da mesma espécie, então, consequentemente, eles vão poder gerar descendência fértil da sua prole, né? Quando resultar na sua reprodução, tá? E outro fator que você tem que levar em mente, que está dentro do conceito de população, é que população, pessoal, ou melhor, uma determinada população, ela vai necessariamente estar vivendo no mesmo local e sempre no mesmo intervalo de tempo. Por que isso é importante? Porque essa característica aqui, intervalo de tempo, ainda não costuma aparecer muito em prova quando as questões vêm cobrando a ideia de população. Vou dar um exemplo. A população de Natal hoje, 2020, ela é diferente da população de Natal de 1800. Ora, se trata da mesma espécie. Se você conseguisse pegar uma pessoa lá de 1800 e fazer uma viagem no tempo, trazer ela para cá, ela conseguiria reproduzir com a pessoa hoje, de Natal 2020, gerando, claro, uma descendência fértil. Então, constitui sim indivíduos de uma mesma espécie. Só que você tem que ter em mente que são intervalos de tempo diferentes. Consequentemente, são populações diferentes, tá? Então, muito cuidado, porque o intervalo de tempo ele vai influenciará diretamente na ideia de população. Bom, diante disso, o que é que a gente vai estudar? Qual é o nosso foco de estudo aqui dentro da ecologia de população? A gente vai estudar as principais características de uma população e a gente vai estudar os principais fatores que vão regular o tamanho dessas populações, tá? E já de antemão vocês vão entender porque esses fatores vão ser fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas, né? Para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Então vamos começar com as características, né? As principais características de uma população. A primeira delas que eu quero trazer para vocês é a densidade.
O que é a densidade populacional? Nada mais é do que o número de indivíduos sobre uma determinada área, se a gente estiver falando de uma população terrestre, ou o número de indivíduos sobre um determinado volume, se a gente estiver falando de uma população aquática. Simples assim. Então, isso é o que a gente chama de densidade populacional. Existem alguns fatores que vão influenciar diretamente nessa densidade, aumentando a densidade de uma população ou diminuindo a densidade de uma população. E que fatores são esses? Ora, são aquelas taxas que a gente escuta falar desde que a gente começou a estudar ciências, desde que a gente começou a estudar geografia, lá no maternalzinho ainda com tia Judite. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração e taxa de emigração. Sendo que dessas 4 aí, 2 delas vão atuar aumentando a densidade e 2 delas vão atuar diminuindo a densidade populacional. Taxa de natalidade, você já sabe, é aquela parte, a porcentagem de indivíduos que vão nascer em um determinado período de tempo numa população. Taxa de mortalidade é indivíduos que estão morrendo durante um certo intervalo de tempo. Taxa de imigração é a quantidade de indivíduos que estão chegando numa determinada população. E a taxa de emigração é a quantidade de indivíduos que estão saindo daquela população. Taxa de imigração e taxa de emigração podem aparecer na prova com o termo sendo chamadas as duas juntas de taxas de migração ou taxas de migracionais, tá? Cuidado com isso aí. Migração são essas duas taxas juntas. E aí, pessoal, fica fácil agora da gente entender, não é? Dessas 4 aqui, taxa de natalidade e taxa de imigração vão contribuir como? Aumentando a densidade populacional. Indivíduos que estão nascendo, indivíduos que estão chegando, aumentam a densidade de uma população. Taxa de mortalidade e taxa de emigração diminui a densidade de uma população, né? São indivíduos que estão morrendo, indivíduos que estão saindo. Tendo em mente essa ideia, a gente pode calcular a taxa de crescimento de uma população através da seguinte relação que vocês conseguem visualizar aqui, ó. A taxa de natalidade mais a taxa de imigração menos a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração dá a gente o que a gente chama de taxa de crescimento da população. E como é que funciona isso? É simples assim, ó. Toda vez que a taxa de natalidade mais a taxa de imigração for maior que a taxa de mortalidade mais a taxa de imigração, é só você observar aqui nessa relação matemática simples, o que é que vai acontecer com a taxa de crescimento da população? Ela vai aumentar. Toda vez que a taxa de natalidade mais a taxa de imigração for menor que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração, o que é que vai acontecer com a taxa de crescimento da população? Ela vai diminuir. E toda vez que natalidade mais imigração for igual a mortalidade mais emigração, a população ela vai estar estável ao longo do tempo. Simples assim, é assim que funciona ao longo do tempo o crescimento de uma determinada população. Isso serve para qualquer população biológica, para qualquer espécie, tá? Com isso a gente consegue estudar o crescimento de uma população ou até mesmo a redução de uma determinada população ao longo do tempo, dentro aí de fatores que possam influenciar essa natalidade, essa imigração ou a mortalidade e a imigração, desde a nossa espécie, a espécie humana, até mesmo qualquer outra espécie biológica existente no nosso planeta. Beleza? E aí, somente com isso que a gente viu agora, a gente já consegue responder aí essa questãozinha. Olha só, dá um pause no vídeo, lê a questão e tenta responder ela antes da minha resolução. Então a questão diz assim: assim como o indivíduo cresce ganhando peso, uma população cresce ganhando indivíduos. O controle do crescimento populacional é hoje um dos assuntos-chave da sociedade moderna e uma das ferramentas clássicas da ecologia. Sobre esse tema, afirma-se: número 1.
As populações aumentam devido a nascimentos e diminuem devido a mortes. Veja, se você parar para analisar somente essa afirmação aí, você percebe que isso está correto. População vai aumentar sim devido aos nascimentos e vai diminuir sim devido à morte. É somente devido a nascimentos? Não, é nascimentos mais quem está chegando. Mas nascimento também leva ao aumento da população. Vai diminuir somente devido a mortes? Não, a mortes é a quem está saindo, mas mortes também diminui uma população. Então o que está dizendo número 1 é verdadeiro, certinho? Número 2, o tamanho das populações também muda em razão dos deslocamentos de indivíduos. Sim, os deslocamentos de indivíduos, que constituem aí emigração e imigração, também vão alterar aí o tamanho, vão alterar aí o crescimento de uma população, como a gente acabou de ver no slide anterior. 3, populações aumentam quando novos indivíduos chegam, ou seja, emigram. Pessoal, a chegada de novos indivíduos numa população não é emigram, é imigram. E 4, populações aumentam quando indivíduos residentes partem, ou seja, imigram. Partir, ou seja, sair de uma população não é imigrar, é o quê? Emigrar, com E. Beleza? Então, vamos ver o que a questão está pedindo. Considerando as informações acima e outros conhecimentos sobre o assunto, são incorretas as afirmativas. Se ele quer as incorretas que a gente viu são a 3 e a 4. Outra forma de você resolver isso daí é se você já sabia que a número 1 era verdadeira, você percebia que você já conseguiria eliminar a letra A e a letra D, não é? Se você soubesse também que a número 2 era verdadeira, você conseguiria eliminar a letra B e a letra E, sobrando diretamente a letra C. Então veja que somente sabendo o número 1 e o número 2, você já mataria a questão rapidinho, tá? Então você ganharia tempo na resolução da questão de prova. Lembra que na hora da prova você precisa saber a questão, mas também precisa conseguir resolvê-la no menor tempo possível, né? E isso a gente ganha resolvendo questão, fazendo exercício cronometrado e fazendo simulados. Então, resposta letra C, beleza? Próxima questão. Diz assim, lembra, primeiro dá pausa no vídeo e tenta resolver a questão sozinho. Vamos lá, a densidade de uma população é afetada pela natalidade, mortalidade, imigração e emigração dos indivíduos. Para que haja aumento da densidade de uma população, é possível que ocorra ou ocorram. Ele quer saber para que haja aumento da densidade. Então vamos lá, número 1. O aumento da imigração proporcional ao da emigração. Pessoal, se você considerar os outros fatores, vou colocar aqui, taxa de crescimento é igual, abre parênteses, taxa de natalidade mais a taxa de imigração menos, parênteses, taxa de mortalidade mais a taxa de imigração. Beleza? É assim que a gente percebe o crescimento de uma população. Se a imigração é proporcional à emigração, ora, se isso daqui é proporcional a isso daqui e esses dois fatores aqui estão constantes, ou seja, a gente não sabe o que é que está acontecendo com eles, nada a gente pode aferir sobre o crescimento da população. Concordam comigo? É isso que está acontecendo. Se isso aqui é proporcional a isso, o que está aumentando aqui é a mesma taxa que está aumentando aqui, percebe? Então, se eu não sei o que está acontecendo com a natalidade, eu não sei o que está acontecendo com a mortalidade, eu não posso dizer o que é que está acontecendo com o crescimento da população, tá? Então, a número 1 está aí errada. Não tenho como afirmar aí se isso vai levar ao aumento da densidade, que é o que a questão está pedindo. Número 2. Diminuição da natalidade associada com o aumento da imigração. Então, ele quer aqui, ó, diminuição da natalidade associado com o aumento da imigração. Veja, com o aumento da imigração.
Se eu não sei o quanto está diminuindo natalidade e o quanto está aumentando imigração, pode ser que esse aumento aqui compense o que está diminuindo aqui, mantendo essa parte aqui da formulazinha com o mesmo valor, percebe? Então, se isso aqui matematicamente fica com o mesmo valor, pode não afetar o crescimento da população como um todo, que é o resultado final aqui. Então, eu não posso aferir que isso daqui vai de fato levar a um aumento da densidade da população. Então, a 2 também está incorreta. Número 4, redução da mortalidade e estabilização da natalidade, imigração e emigração. Veja, agora eu mantenho natalidade estável, mantenho imigração estável, mantenho emigração estável. Só que o que é que eu faço aqui? Eu diminuo a taxa de mortalidade. Agora sim, eu mantive tudo isso daqui igual, mas eu diminuí esse. Se eu diminuir esse, você já percebe que esse termo aqui nesse segundo parênteses vai ficar alterado. Vai diminuir, não é? Se esse termo aqui vai diminuir, ora, quando eu subtrair aqui um termo menor do que era antes, consequentemente a taxa de crescimento ela vai aumentar. Matemática simples, não é? Então a 4 é verdadeira. Número 8, aumento da natalidade e da imigração. Se eu vou aumentar a natalidade e vou aumentar a imigração, agora sim, eu nem preciso saber, se eu estou aumentando taxa de natalidade e estou aumentando taxa de imigração, você já sabe que esse primeiro parêntese aqui ele vai ter um resultado maior. Se ele vai ter um resultado maior, quando eu diminuir ele desse segundo parêntese aqui, consequentemente eu vou ter também o resultado aqui final, que é a taxa de crescimento maior, porque esse valor aqui é maior. Matemática simples de novo, então verdade também essa número 8. 16. Aumento da emigração e diminuição da natalidade. Aumento da emigração e diminuição da natalidade. De novo, se eu não sei o quanto está aumentando um, o quanto está aumentando o outro, se eu não sei quais os valores de fato, pode ser que um aumento seja compensado pela diminuição do outro. Então, não tenho como afirmar categoricamente que isso leve ao aumento da taxa de crescimento, tá? Eu não tenho como afirmar, se eu não tenho como afirmar, eu não posso dizer que essa 16 é verdadeira. E 32, crescimento proporcional de natalidade, mortalidade, imigração e imigração. Se o crescimento é proporcional, significa que a taxa de crescimento final, ela deve se manter constante, percebe? Porque se todo mundo está crescendo proporcionalmente, o resultado aqui deve se manter basicamente o mesmo, quase não ser alterado. Então, se ele se mantém o mesmo, ele não vai levar ao aumento da densidade. A 32 também é falsa, certinho? Então, só com esse conhecimento inicial a gente já consegue resolver aí questões de vestibulares. As próximas características de uma população são o potencial biótico e a resistência ambiental. Olha só, o que é que a gente chama por potencial biótico? Pessoal, o potencial biótico é a capacidade de uma determinada população aumentar. Só que esse aumento ele vai acontecer por qual motivo? Por reprodução, tá? Então, vai ser um aumento do número de indivíduos de uma população por reprodução dos seus indivíduos. Só que essa reprodução ela vai acontecer em condições ideais. E o que é que seriam condições ideais? Condições ideais são todos aqueles fatores que vão impedir esse aumento. Então, no potencial biótico, uma população ela cresce por qual motivo? Reprodução dos seus indivíduos, na ausência de fatores que impeçam esse crescimento, ou seja, em condições ideais. E o que seriam esses fatores que possam impedir o crescimento da população? Disponibilidade de espaço, temperatura ideal, disponibilidade de comida, disponibilidade de pH, de fatores climáticos corretos para uma determinada população, a ausência de competidores, a ausência de predadores, a ausência de parasitos. Então,
são esses fatores que, quando estão ausentes, tornam aquele local ideal para oferecer condições para um crescimento de uma população. E aí esse crescimento ele se torna totalmente de acordo com a capacidade desses indivíduos, dessa população, reproduzirem. Por isso que a gente chama de potencial biótico, tá? E aí notem que, por esse gráfico que vocês estão vendo aqui, que quando uma população ela está crescendo de acordo com seu potencial biótico, a tendência do gráfico, do número de indivíduos pelo tempo, é esse gráfico se tornar exponencial, certo? Então, a curva do potencial biótico, ela tende a se tornar exponencial. A gente chama essa curva aqui, pode aparecer em prova com o nome de curva J, tá? Então, a curva J é a curva do crescimento biótico, ou do crescimento, ou curva do potencial biótico de uma população, e lembra que matematicamente ela é uma curva exponencial. Tá saindo assim porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Exponencial. Certinho? Então, é uma curva exponencial. Beleza? Só que aí pensa o que eu acabei de falar, esse conceitozinho que eu acabei de falar para vocês, está aqui nessa observação. Se você quiser anotar essa observação, dá um pause no vídeo, anota essa observação aí para você. Lembra nessa observação que potencial biótico também pode ser chamado potencial reprodutivo, justamente porque quando essas condições ideais são oferecidas, o aumento do número de indivíduos de uma população vai acontecer por conta, basicamente, da capacidade de reprodução daquela espécie que você está considerando, tá? E lembre, não esquece que condições ideais são condições que são a ausência daqueles fatores que impedem o aumento de uma população. Que fatores são esses? Espaço, alimento, temperatura, enfim, fatores climáticos, e longe, principalmente, que aparece muito em prova, da influência de predadores, parasitas e competidores. Nesses competidores aqui, pessoal, entra a competição intra e a competição interespecífica, tá? E por que eu estou falando isso? Aí já pergunto para vocês: existe de fato na natureza alguma forma de uma população crescer de fato sempre de acordo com seu potencial biótico? Se você parar para observar aqui, primeiro, a competição intraespecífica, ou seja, entre indivíduos de uma mesma espécie. À medida que a população vai aumentando em número de indivíduos, a tendência é que esse tipo de competição ela vai aumentando também, porque o maior número de indivíduos da mesma espécie vão aumentando. Esses indivíduos eles vão querendo ter acesso ao mesmo tipo de recurso. E aí a gente viu que na hora que dois indivíduos vão querer ter acesso ao mesmo tipo de recurso, e esse recurso ele não está em abundância para todo mundo, o que é que acontece? Competição. Então você já sabe que na natureza uma população ela não consegue manter por muito tempo, sem causar prejuízo, sem causar desequilíbrio, um crescimento de acordo com o seu potencial biótico. Daí entra a outra característica, que é a resistência ambiental. Então tá aqui, a resistência ambiental é exatamente todos os fatores que vão levar a uma determinada população não crescer de acordo com o seu potencial biótico. Ou seja, é tudo isso que a gente acabou de falar. Vai sempre faltar no ambiente espaço para todo mundo, vai sempre faltar no ambiente comida para todo mundo, vai sempre faltar no ambiente condições climáticas favoráveis para todo mundo, e vai sempre existir competição, vai sempre existir predação, vai sempre existir parasitismo, que vão ser fatores que vão fazer com que a população, olha só, ao invés de ter essa curva aqui do potencial biótico, uma curva exponencial, passe a ter essa curvazinha aqui, que é essa curvazinha aqui que a gente chama de curva do crescimento real, chamada de curva S, tá? Então, curva
do potencial biótico, chamada curva J, curva do crescimento real, chamada de curva S, ou é uma curva sigmoide, tá? É uma curva sigmoide, certinho? E aí, pessoal, você observa que ao longo do tempo chega um determinado momento em que essa curva real do crescimento de uma população, essa curva S, ela vai ficar oscilando, ó, em torno de um limite máximo. E que limite máximo é esse? É o que a gente chama de capacidade suporte do ambiente. Seria o máximo que aquele determinado local poderia oferecer de recursos para o estabelecimento de uma determinada população. Isso vai variar, é claro, de população para população, respeitando o seu devido local, né? Não dá para afirmar que é sempre a mesma coisa para todas as populações, certo? Então, muito cuidado com isso. Mas observe que ao longo do tempo a tendência é que ocorra essa oscilação. Nem sempre numa questão de prova o gráfico vai aparecer bonitinho assim. Eu trouxe uma questãozinha que mostra mais ou menos um exemplo para vocês entenderem. Mas você tem que ter essa noção que é possível sim, esses fatores de resistência, uma hora eles podem diminuir, fazendo com que, olha só, a população cresça acima da capacidade de suporte do ambiente. Ó. E aí quando ela vai passando isso daqui, esses fatores de resistência aumentam, fazendo com que ela diminua. Tá vendo? E aí quando ela diminui, isso favorece com que ela volte a crescer. E assim sucessivamente, tá? É isso que você tem que ter em mente. E aqui, ó, entre as duas curvas, como vocês estão vendo aqui, nessa área aqui, ó, aqui nessa área, também poderia aparecer em prova nessa areazinha aqui, ó, que não está representada aqui nesse gráfico, mas é bom que você tenha em mente que isso pode acontecer e colocar aí nas suas anotações. Nessas áreas que eu marquei aqui, é onde a gente coloca a representação da resistência do ambiente, tá? Ou a resistência ambiental. Tá? É nessa área aqui que está representado justamente todos aqueles fatores que são contrários ao crescimento exponencial de uma população. Tá? Então observe que são esses fatores aqui que evitam que a população cresça de acordo com o seu potencial biótico e fazem com que ela cresça de acordo com sua curva de crescimento real. Beleza? Tudo que eu falei sobre resistência ambiental está resumido aqui nessa observação. Tá? Então para dar um pause, ler essa observação com calma, coloca ela no teu caderno, coloca ela na apostila para você poder ter acesso a essas observações mais fácil quando você estiver estudando, certinho? Vou dar um exemplo para vocês enquanto vocês estão anotando aí, quem estiver anotando enquanto eu estou falando. Imagina uma bactéria crescendo em condições ideais. Quando é que uma bactéria cresce em condições ideais? Por exemplo, em ambiente de laboratório. Então, no laboratório, a gente oferece condições ideais para o crescimento de bactérias, porque é do nosso interesse estudar essas bactérias. Então, a gente precisa que elas se reproduzam muito. Então, nessas condições, uma bactéria consegue, nessas condições que favoreçam o crescimento com o potencial biótico, uma bactéria, dependendo da espécie de bactéria, consegue se reproduzir a cada 20 minutos. Isso é muito rápido. Se a gente fosse extrapolar essa condição de crescimento laboratorial para o ambiente na natureza, só para você ter uma ideia, se uma bactéria na natureza conseguisse essa condição de crescer de acordo com o seu potencial biótico, em 3 dias, a superfície inteira do planeta estaria recoberta por uma camada, por um filme biológico formada por essas bactérias, por colônias dessas bactérias que estariam crescendo de acordo aí, desde a primeira bactéria que começou a se dividir aí 3 dias antes dentro da sua curva de potencial biótico. Então, só para você ter em mente que, de fato, o potencial biótico, o tempo todo na natureza, sem causar prejuízo, não existe. E por que é que eu estou dizendo sem causar prejuízo, gente? Porque a partir da Revolução Industrial, com o desenvolvimento melhor de tecnologias que permitissem com que a gente melhorasse nossas condições de moradia, nossas condições de vida, o ser humano ele vem crescendo a população humana, melhor dizendo, ela vem crescendo de forma exponencial. E esse crescimento de forma exponencial da população humana, ela vem trazendo impacto. Por isso que eu falei que uma população não tem como crescer dentro do seu potencial biótico sem trazer desequilíbrio para o ambiente.
Então você já sabe que todo o desequilíbrio causado pelo ser humano para os ecossistemas onde ele se encontra, muito está relacionado ao crescimento exacerbado da população humana, tá? Então, hoje em dia, alguns autores já dizem que a população humana ela já não está no crescimento de fato exponencial, mas ainda assim é um crescimento muito grande comparado a outras espécies, né? Entre 2025 a 2050, se espera por projeção que a população humana chegue aí aos 10 bilhões de indivíduos no planeta. E aí a grande questão é, será que a capacidade suporte do planeta consegue, ou melhor, vai conseguir dar condições para que a gente consiga sobreviver de forma correta ainda no nosso ambiente, sem causar prejuízo para gerações futuras da nossa espécie e sem causar prejuízo para outras populações que coexistam com a gente, tá? Essa é a grande questão que a gente precisa começar a levantar de agora. Provavelmente o que a gente vem observando é que não é essa a tendência, não é? A gente já vem degradando seriamente o ambiente ao nosso redor e essa degradação vai, por via de regra, como você acabou de ver, na resistência ambiental, trazer consequências inclusive para a nossa própria população, tá? E isso consequentemente vai levar a uma redução da nossa população, porque a resistência ambiental uma hora vai ter que chegar derrubando o crescimento quase que exponencial, né, segundo alguns autores hoje, né, que não estaria mais de fato exponencial, mas para se aproximar mais para um crescimento real, inclusive para a nossa população. Então a gente precisa começar a pensar, ou melhor, a repensar como a gente está de fato utilizando os recursos ambientais, né? E a pensar de fato na sustentabilidade, em como a gente vai continuar usando esses recursos e como a gente vai favorecer que as novas gerações possam continuar utilizando os mesmos recursos e, é claro, como as outras populações que coexistem com a nossa vão poder também ter o direito de utilizar os mesmos recursos que a gente. Certinho? Bom, e aí uma observação que eu quero trazer para vocês, que já apareceu em alguns vestibulares, pode aparecer a qualquer momento no Enem, é sobre curvas de sobrevivência. Baseado nessa ideia de potencial biótico, nessa ideia de resistência ambiental, os ecologistas, de forma geral, começaram a tentar entender como transformar a taxa de sobrevivência dos indivíduos ao longo do tempo em curvas, em respostas gráficas, que foram chamadas de curvas de sobrevivência. Então a gente tem hoje, basicamente, para as espécies, 3 tipos de curvas de sobrevivência que vocês estão vendo aí no gráfico, tá? A curva 1, a curva 2 e a curva 3. E exatamente em cima das características de cada uma dessas 3 curvas que as questões de prova podem aparecer e que já apareceram, podem voltar a aparecer no caso da gente no Enem. Então vamos ver quais são as principais características dessas 3 tipos de curva aí. Pessoal, na curva tipo 1 que vocês estão observando, deixa eu só colocar aqui o laser. Nessa curva tipo 1, o que é que você observa aqui? Ó? Preste atenção, aqui é o número de indivíduos que estão sobrevivendo e aqui é a duração máxima de vida, ou seja, é o tempo de sobrevivência geral desde o nascimento até mais ou menos a morte desses indivíduos, tá? Então o que é que você observa aqui na curva número 1? Ó? No período em que o indivíduo está nascendo, ou seja, do seu nascimento até a fase jovem do indivíduo, existe baixa taxa de mortalidade. Se você observar aqui, ó, vai de 0 até 50 anos, olha só, muita gente aqui vivendo, ó, muito indivíduo vivo aqui, ó, tá vendo? Então tem baixa taxa de mortalidade nessa faixa aqui de vida, nessa curva número 1, certinho? Então vai do início de vida até mais ou menos metade aí da expectativa de vida dessas espécies que tem a curva tipo 1 como característica. Essa mortalidade ela vai aumentar entre os grupos etários mais velhos, ou seja, as espécies que apresentam essa curva tipo 1 aqui
são os indivíduos mais velhos que costumam ter uma taxa de mortalidade maior. Outra característica que apresentam essas espécies é que elas normalmente vão ter proles pequenas, ou seja, quando acontece a reprodução, a quantidade de filhotes por reprodução é pequena. E esses filhotes recebem muito cuidado parental, ou seja, os pais dedicam muito tempo cuidando desses filhotes para que esses filhotes tenham muita chance de sobreviver, tá? E quais são os tipos de seres vivos que apresentam esse tipo de curva? Mamíferos de grande porte, de forma geral, vão apresentar esse tipo de curva número 1, incluindo a nossa espécie. Então, a nossa espécie apresenta esse tipo de curva de sobrevivência aqui, certinho? Número 1. Olha só para essa curva número 2, ó, ela já é bem diferente. Ela é praticamente uma reta, né? No caso aqui no nosso desenho é bem uma reta mesmo. O que é que significa isso? Gente, significa que a taxa de mortalidade desse tipo de espécie que apresenta essa curva como característica, ela é basicamente constante ao longo da vida do organismo. Desde o nascimento desse tipo de organismo até, de fato, a morte deles, e veja, não significa que eles têm como expectativa de vida 100 anos não, tá? Isso aqui é somente uma projeção gráfica. Desde o nascimento até a morte deles, eles basicamente, durante todo o tempo de vida, eles têm quase que a mesma chance de morrer, por algum motivo, certinho? Quais são os tipos de indivíduos que apresentam essa curva? Alguns roedores, alguns invertebrados, lagartos e plantas anuais, ou seja, aquelas plantas que têm um tempo de vida mais longo, tá? Aí chegando aí 1 ano ou mais de 1 ano. E a curva número 3, observe que a curva número 3 é quase que o contrário da número 1, né? O que é que significa? Ora, aqui, olha só, os indivíduos eles têm uma prole muito alta em toda a reprodução, só que dessa prole praticamente quase ninguém chega aqui, ó, na metade do ciclo de vida, na metade da expectativa de vida. Significa o quê? Que a taxa de mortalidade para os jovens é muito alta. Os indivíduos jovens têm mais chance de morrer, tá? E essa mortalidade ela vai diminuindo para os indivíduos aí que vão sobrevivendo, né? Esse período de maior risco, à medida que eles vão envelhecendo. Então, à medida que eles vão envelhecendo, a taxa de mortalidade vai diminuindo. Que tipo de organismo? Quais são as características desses organismos aqui que tem a curva número 3? São organismos que, quando se reproduzem, eles geram um número de filhotes, um número de prole muito grande. O número de descendência deles é muito grande. Só que, normalmente, eles ou não têm nenhum cuidado parental ou vão ter pouco cuidado parental. Por isso que, para aumentar a chance de sobrevivência, se aumenta o número de filhotes, aí, o número de descendências por reprodução, tá? Exemplos de organismos que tem aqui essa curva número 3 são vegetais de vida longa, vários peixes apresentam essa curva e a maioria dos invertebrados marinhos, tá? Como aqui, esse mexilhão aqui que está na imagem aqui da gente como exemplo. Tá? Então são exemplos aqui que podem aparecer numa provinha do Enem, porque foi uma questãozinha que já apareceu em alguns vestibulares por aí. Certinho? Então uma observaçãozinha para a gente. Vamos continuar voltando aqui para uma outra característica de populações, é a estrutura etária. Pessoal, a estrutura etária ela é uma característica de uma população e, por ser uma característica de uma população, ela pode ser utilizada para qualquer população biológica. Apesar de que, na nossa experiência, a gente observa muito mais ela sendo utilizada para a espécie humana. E no caso de vocês vão utilizar muito mais essa ideia de estrutura etária na geografia, né? Quando vocês estiverem estudando geografia, vocês vão utilizar essa ideia de estrutura etária, tá? E aí eu trouxe até aqui, ó, uma ideia que vocês estudam muito na geografia, né? A comparação entre a estrutura etária de um país aí, não desenvolvido e de 2 países desenvolvidos. Só que vejam só, no caso do Afeganistão aqui, que é um país não desenvolvido, observe que a base aqui, ó, os indivíduos mais jovens, e perceba que na estrutura etária a gente percebe a divisão da população em gênero, né, masculino e feminino, ou homens e mulheres, dependendo da espécie que você está considerando, tá?
lembra disso, aqui é homem e mulher porque é espécie humana, mas pode ser gênero masculino e feminino, se for outra espécie. E também separando de acordo com a faixa etária, tá? 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos e aí sucessivamente, certinho? Observe que para a espécie humana, uma população jovem apresenta um número de indivíduos da faixa etária mais jovens muito maior do que indivíduos mais velhos. E isso também caracteriza, no caso da geografia, vocês vão ver isso com mais detalhes, né, países não desenvolvidos, ou até mesmo em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, olha só, a gente já observa essa relação bem menor, tá vendo? O número de jovens já bem mais proporcional ao número de indivíduos mais adultos, tá? Nessa faixa aqui, economicamente ativa, né, que vocês vão estudar na geografia. E alguns países, como a Itália, observe que o número de idosos já é bem maior, tá vendo? Comparado aqui aos Estados Unidos, ó. É uma população que, dependendo do autor, ela pode até mesmo ser considerada uma população que já está decrescendo, ou seja, ela já está com o número de número de idosos, bem maior que o número de jovens, ou seja, uma população que está em declínio populacional, certo? Inclusive a Itália já foi considerada uma população em declínio populacional já em alguns anos aí, faz pouco tempo atrás. Nesse caso aqui do gráfico que eu trouxe para vocês, esse gráfico é de 2010, ó, a taxa de crescimento na Itália em 2010 era de 0%. Ela já não estava mais crescendo, ela já estava num crescimento estável, tá? E aí lembra, crescimento estável significa o quê? Aquelas taxas que a gente viu, né? Natalidade e imigração já estava igual a mortalidade e emigração. Beleza? Bom, aqui está alguns exemplos em relação ao Brasil, né? Veja um avanço aí da pirâmide etária do Brasil desde 1980 até a década de 2000 e uma projeção para 2020. Nessa época aqui, isso aqui foi feito em 2008, né? Então essa aqui é uma projeção para 2020. Eu confesso que eu não sei como está de fato a pirâmide hoje, em 2020, ou uma pirâmide de 2019. Eu acredito que na geografia vocês vão ver melhor como isso vai estar de fato para a realidade do nosso país, aqui segundo o IBGE. Ou quem quiser pesquisar, eu acredito que vocês conseguem essa informação no IBGE, tá? Aqui é mostrando, veja que a gente pode mostrar também uma realidade utilizando uma área de abrangência maior, né? Por exemplo, aqui está comparando dois continentes, né? O continente africano 2006 e o continente europeu. Então vejam que não há exatamente, claro, um limite do tamanho da população que eu posso considerar para construir a estrutura etária, tá? E veja que de forma geral a África é um continente bem com a população mais jovem, mas também, como vocês vão ver na geografia, com menos desenvolvido que, por exemplo, o continente europeu, né? Vocês vão entrar nesse detalhe na geografia. Outra coisa que eu trouxe como curiosidade para vocês, que vocês vão detalhar isso mais na geografia, ou até mesmo na história, vocês podem ter um maior entendimento sobre isso, é que a gente pode utilizar a estrutura etária, no caso as ciências humanas, para incluir eventos que aconteceram ao longo do processo histórico aí da população, no caso da população humana, né? Então veja que essa pirâmide etária aqui está mostrando alguns eventos que aconteceram ao longo aí da história da nossa espécie, que justificaram certos declínios, né, na população aí em certos momentos, tá? Como por exemplo o déficit de nascimentos da Segunda Grande Guerra, então perdas militares da Segunda Grande Guerra, e assim você pode utilizar a estrutura etária também para fazer esse tipo de estudo, que juntando aí biologia com ciências humanas sem problema algum. Isso pode aparecer em prova também, principalmente uma interdisciplinaridade com história e geografia. Então fique esperto nesse tipo de coisa e se liga quando você estiver vendo isso em história e geografia, tá? Essa parte mais histórica e mais geopolítica envolvendo a parte da estrutura etária. E aqui uma dica para vocês, os tipos de pirâmides que existem. Então, isso aqui é o comportamento geral delas. Isso aqui realmente vocês vão
talvez usar muito mais na geografia, tá? E talvez na história, mas eu trouxe para vocês porque isso pode ajudar vocês. Aqui tem as características escritas de cada uma delas, você pode depois detalhar bonitinho, escrever bonito no seu caderno, só para que você veja qual a característica de uma pirâmide que tem sua população crescente. E aí lembra que na história e na geografia você vai ver que além de população, você tem também características que vão mostrar a ideia econômica dessa população, né, que para a gente aqui não vai interessar nesse momento, está focando no tamanho, não no crescimento da população. Então, aqui é mais ou menos como seria o desenho de uma estrutura etária de uma população crescente. Aqui seria mais ou menos o desenho geral de uma estrutura etária de uma população estacionária. Aqui seria o desenho geral de uma população decrescente. E aqui seria o desenho geral de uma população que está rejuvenescendo, tá? Não me recordo, não conheço, tá? Depois vocês podem consultar professores de geografia e de história para ser mais exato, mas eu não conheço nenhuma população humana que esteja rejuvenescendo, tá? Existe o tipo de pirâmide, né? Existe porque é um estudo, isso é uma projeção, mas eu não conheço de fato nenhum exemplo de população humana que esteja no período hoje de rejuvenescimento, certinho? Então, a população decrescente, de novo, em alguns anos, há poucos anos atrás, a Itália foi um dos países que estava sendo considerado como uma população que estava em decréscimo, tá? Mas eu confesso que eu não conheço nenhum exemplo de população humana que esteja rejuvenescendo, tá? Depois perguntem aí, professores de História e Geografia, e se existe algum exemplo, vocês, por favor, me falem. E agora sim, acabando as características de uma população, vamos ver, para a gente finalizar as populações, quais são os fatores que vão regular o tamanho de uma população. Pessoal, um grupo desses fatores, vocês já sabem, são os fatores abióticos, que a gente já comentou sobre os fatores abióticos no início da ecologia. Todos eles vão estar envolvidos com a dinâmica climática do planeta. Esses fatores, é claro que vão sim regular o tamanho das populações, porque eles vão afetar diretamente os seres vivos que estão distribuídos ao longo do nosso planeta. Mas é claro que eu vou focar aqui exatamente nos fatores bióticos relacionados à regulação do tamanho de uma população. E lembra que todos esses fatores vão estar relacionados, vão estar ligados diretamente à resistência ambiental, tá? Tanto os abióticos quanto esses fatores aqui que eu vou falar agora, que são os bióticos, todos eles fazem parte da resistência ambiental. Então, que fatores são esses? O primeiro fator é a competição intraespecífica. E por que é que competição intraespecífica regula o tamanho de uma população? Porque, pessoal, nesse cenário de competição intraespecífica, entra aí o que a gente viu lá quando a gente estava vendo relações ecológicas. Entra aí a questão da territorialidade. Indivíduos vão competir por território, sendo que apenas alguns deles vão ter acesso a esse território. E aí você pergunta, professor, o que é que danado tem a ver o território com regulação de população? Pessoal, somente aquele indivíduo que dominar o território é que vai ter acesso a reproduzir. Lembra que eu falei lá na nossa aula de relação ecológica? Quem domina o território tem acesso a alimento, tem acesso à reprodução, porque tem acesso à fêmea que estão no território, ou tem acesso aos machos que estão no território, dependendo do tipo de espécie que você está considerando. Então, aqueles indivíduos que não dominam o território, dificilmente eles vão conseguir reproduzir, gerando descendência. Consequentemente, do ponto de vista populacional, é claro que menos indivíduos vão reproduzir, consequentemente, menos indivíduos novos vão chegar naquela população, né? Menor vai ser a taxa de natalidade de forma geral, por conta da territorialidade. Então, competição intraespecífica acaba sendo um dos fatores que vão regular o tamanho da população. E note, quanto maior a população, menos território vai ter para todo mundo, maior a competição intraespecífica. Vá percebendo isso daí, daqui a pouco eu vou chamar a atenção de novo para isso daí. Então, quanto maior a população, maior vai ser a competição intraespecífica. Estou dando exemplo aqui de território, mas serve para outros também. Comida, acesso à água, acesso, enfim, a boas condições de alimento, tá? Maior população, maior competição intraespecífica. Do mesmo jeito que maior população, maior competição
interespecífica. E aí entra o que a gente já estudou também em relações ecológicas, que a gente viu como exclusão, princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss, né? Duas populações vivendo no mesmo ambiente, utilizando o mesmo tipo de recurso, elas vão entrar em competição. Nessa competição, uma das consequências é que uma delas pode ser levada à exclusão ou pode ser levada à eliminação, né? Isso ficou conhecido como princípio da exclusão competitiva, né? E aí, por conta disso, a gente percebe que a competição interespecífica é sim um fator também que vai regular o tamanho da população ou de uma determinada população, tá? Do sentido de que se elas estão competindo com outros indivíduos de outras populações, aquela que porventura vier a ser eliminada, ela consequentemente vai ter o número de indivíduos declinando, né? O número de indivíduos diminuindo ao longo do tempo, consequentemente vai ser uma regulação, certinho? Se ela puder sair daquele local ou ter uma especialização do seu nicho, pode ser que ela consiga aí manter aí o número de indivíduos ao longo do tempo. Caso ela não consiga e venha de fato a ser completamente extinta daquele local, houve aí uma regulação negativa total daquela população. Mas você tem que perceber nesse momento agora que competição interespecífica também é uma forma de regular população por conta do princípio da exclusão competitiva que a gente falou lá na aula passada. Beleza? Pessoal, um outro fator biótico que regula a população é a predação. A predação ela vai regular a população tanto das presas quanto dos predadores. Se você observar esse gráfico aqui, ó, esse gráfico foi feito por uma companhia chamada Companhia da Baía de Hudson, em que estuda populações de predadores e presas de linces e de lebres aqui, ó, ao longo de vários anos, ó, desde 1850 pelo menos, eles vêm estudando a relação entre esses organismos. E aí perceba que quando o número de lebre está muito alto, o número de lince começa a aumentar. Por quê? Porque tem muita presa. Se tem muita presa, tem comida disponível, e mais comida, o predador se alimenta melhor, consequentemente ele consegue reproduzir melhor, aumentando assim a sua população. Mas veja que à medida que o número de lince vai aumentando, ó, acontece uma queda aqui, ó, do número de lebre, do número de presa. Por quê? Mais predador, mais caça, o número de presa acaba diminuindo. E aí essa redução do número de presa faz com que falte alimento para quem? Para o predador. Se falta alimento para o predador, ele não consegue mais se reproduzir de forma correta. O que é que vai acontecer ao longo do tempo com a população dele? Ela começa a diminuir. Então veja que a relação entre a população de presa e predadores, elas se autorregulam, tá? Desde que, é claro, não tenha outro fator que possa vir a desequilibrar as duas, né? Naturalmente elas vão se autorregular. Tá? Por isso que predação é um fator regulador do tamanho da população. E veja que, perceba que também tem a ver com a densidade. Quanto maior a população de um, menor tende a ser a população do outro. Tá? E aí a diminuição da população do que está sofrendo acaba levando a diminuição da população daquele que estava elevado anteriormente. Certinho? E o último fator é o parasitismo. Pessoal, parasitismo também é um fator regulador populacional. Por quê? Ora, quanto maior o nível de parasitismo na população, menor são aqueles indivíduos que vão sobreviver, porque tem sempre uma faixa de indivíduos que não têm uma proteção ainda contra um determinado tipo de parasita. Então, e quanto maior for a população, mais facilmente um parasita é transmitido ao longo dela. Se a gente parar para pensar, fazendo a analogia da ecologia com o que está acontecendo agora no mundo, se você parar para pensar, olha só, rapidamente o surgimento da Covid-19 se espalhou na China. Por quê? Porque a população da China é muito grande. Então se espalhou na China, é por isso que tende a acontecer, por isso que é um dos motivos que tende a acontecer isso na China, né? Porque surgimento de novos parasitas pode acontecer em vários locais do mundo, mas às vezes naquele local onde a população é mais densa,
esses novos parasitas surgem e se espalham muito rápido. Quando eles se espalham muito rápido, eles pegam indivíduos que não são resistentes a eles. Então, como ele pega indivíduos que não são resistentes, esses indivíduos começam a sofrer as consequências desse parasitismo. E isso chama a atenção do mundo, né? Às vezes, parasitas podem surgir em outros lugares, que por não terem populações muito grandes, a gente acaba, às vezes, nem ficando sabendo do surgimento desses novos parasitas. E quando vem a saber, já aconteceu, já passou muito tempo disso. Então, na China, aconteceu rapidamente, ele alcançou pessoas não resistentes a eles e foi trazendo as suas consequências. É claro que no contexto que a gente está vivendo, a gente não pode ficar focando nem falando esse tipo de coisa. Mas do ponto de vista da ecologia, parasitismo é um fator que regula tamanho de população. É claro que a gente não vai sair falando isso para todo, porque no momento que a gente vive, ninguém quer escutar esse tipo de coisa, tá? Então não distorçam também as minhas palavras. Do ponto de vista da ecologia, parasitismo, você precisa ter em mente que é um dos motivos, é um dos fatores que vão regular o tamanho das populações. E isso serve para qualquer população, tá? Lembra que existem parasitas para todas as espécies biológicas, certinho? E aí, pessoal, note que tanto o parasitismo, quanto a predação, quanto os dois tipos de competição, intra e interespecífico, têm algo em comum. São fatores, olha só, que a gente chama fatores dependentes. Anotem isso, fatores dependentes de densidade. Tá? Então, essa ideia pode aparecer na prova a qualquer momento. São fatores dependentes de densidade. Tanto a competição, os dois tipos, quanto a predação, quanto o parasitismo. Por isso, são fatores que regulam o tamanho da população. São fatores bióticos que regulam o tamanho da população. E o que significa ser dependente da densidade? Quanto maior a densidade da população, maior vai ser o resultado desses fatores aqui. Certinho? Maior vai ser o resultado desses fatores aqui. Beleza? Isso é que significa fator dependente de densidade. Então, muito cuidado, porque essa ideia ainda não apareceu em prova e pode aparecer a qualquer momento. Certinho? Outra coisa que você tem que ter em mente, que a gente já falou lá nas nossas aulas sobre relações ecológicas, é o seguinte: a gente já viu que competição, os dois tipos, intra e interespecífica, predação, escrever de mouse é horrível, viu? Predação, parasitismo, são relações o que, pessoal? São relações desarmônicas ou relações negativas. Só que para o ecossistema, de forma geral, para o ecossistema, essas relações, elas trazem uma vantagem, elas trazem algo positivo. E o que é que elas trazem como positivo? A gente viu lá passada e vocês estão vendo de novo aqui, ó. Elas atuam como fatores reguladores populacionais. É isso que elas trazem de valor positivo do ponto de vista dos ecossistemas. Beleza? Não esqueçam disso também, porque isso pode aparecer em prova também. Então, relações ecológicas desarmônicas, elas têm um ponto positivo para o funcionamento dos ecossistemas como um todo,
que é o que? Garantir a regulação do tamanho das populações envolvidas, certinho? Então vamos ver aqui essa questãozinha para a gente matar aqui esse assunto. Novo, dá um pause, resolve a questão e depois você acompanha a minha resolução. Então a questão diz assim: a partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, durante determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média registrados no gráfico abaixo. Tal gráfico permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, sua carga biótica máxima. Olha só, está aqui o gráfico. Veja, se essa população aqui de protozoários tivesse crescendo de acordo com o seu potencial biótico, o crescimento dela seria exponencial, seria isso aqui, em vermelho agora, né? Mas veja que não, está crescendo aqui, ó. Se ela está crescendo dessa forma aqui, tu já sabe, essa daqui, pessoal, é a curva de crescimento real, tá? Essa aqui é a curva de crescimento real, é a curva o quê? Curva S, certinho? É uma curva sigmoide, apesar de que ela não está fazendo aquela variaçãozinha aqui, ó. Veja que normalmente os gráficos das questões não trazem aquela variaçãozinha aqui em cima. E aí, olha só, como é que você sabe qual vai ser a carga biótica máxima do ambiente? É muito simples, ó. Onde normalmente a curva chega ao platô, você faz isso daqui, ó. Você faz normalmente, tá aqui, ó. Esse platô você projeta para cá e normalmente isso daqui, alcançando o platô, vai coincidir com a carga biótica máxima do ambiente aí que esses organismos estão inseridos, certinho? Essa daqui seria, se a questão estivesse cobrando, seria a curva J, a curva do potencial biótico. Então, olha só, de acordo com o gráfico, a capacidade limite do ambiente cresceu até o dia 6. Pessoal, lembra, não é a capacidade limite do ambiente que cresce, né? Primeiro ponto. A capacidade limite do ambiente ela é de acordo com o ambiente, não é a capacidade limite que cresce. Que está crescendo aqui até o dia 6, ó. Que está crescendo aqui até o dia 6, ficou troncho? Está crescendo aqui até o dia 6, é o que? É a população que está crescendo até o dia 6, tá? É isso que você tem que ter em mente, a população está crescendo até o dia 6, e não a capacidade limite do ambiente. Então, não pode ser a letra A. Letra B, a capacidade limite do ambiente foi alcançada somente após o dia 20? Olha, está aqui o dia 20. Você observa que a capacidade limite do ambiente foi alcançada bem antes, né? O platôzinho começou mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos por volta do 8º dia, tá? Então não pode ser também letra B. A taxa de mortalidade superou a de natalidade até o ponto em que a capacidade limite do ambiente foi alcançada. Pessoal, se mortalidade supera a natalidade, a população não cresce. E aí você percebe aqui que ela está crescendo aqui nesse ponto. Se ela está crescendo aqui nesse ponto, é porque mortalidade não está superando a natalidade. Então não pode ser isso aqui também, tá? D. A capacidade limite do ambiente aumentou com o aumento da população. De novo, capacidade limite do ambiente, ela não aumenta com população, tá? Ela não aumenta com população. Ela está relacionada aqui, ó, com essa área aqui, ó. E essa área aqui corresponde ao quê? A resistência ambiental, né? Resistência do meio. Letra E. O tamanho da população ficou próximo da capacidade limite do ambiente entre os dias 8 e 20 aqui. Então, o tamanho aqui, ó, como ele não botou aqui a linha da capacidade limite, a gente só está supondo que essa linha aqui ficou muito próxima aqui ao platô, né? Então, esse platô aqui que é da população, lembra que esse platô aqui, ó, faz parte do crescimento da população. Mas como a população tende a se estabilizar próximo à capacidade limite, a gente percebe que a capacidade limite deve estar muito próxima aqui, esse platô, né? Então, tá aqui, ó, ficou próximo à capacidade limite entre os dias 8 e 20. Aqui, entre os dias 8, onde mais ou menos começou, e 20. Beleza. Resposta letra E. Certinho? Então, com isso, a gente encerra ecologia de populações e a gente vai fazendo aí as aulas sobre desequilíbrios ambientais e vai passando para vocês